A segunda figura que o apóstolo Paulo usa é a figura do atleta. E isso está no versículo 5. Ele diz: igualmente, ou seja, assim como você deve sofrer como um soldado, igualmente sofra como um atleta. Veja, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então agora, usando uma outra linguagem, não uma outra linguagem, mas uma outra figura, o apóstolo Paulo olha para a figura do atleta. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deveria sofrer como um atleta, porque o atleta não é coroado se não lutar. Mais uma vez aqui, queridos, nós temos a ideia de sofrimento, de sacrifício, ok? O atleta, ele se sacrifica. E de fato, queridos, nós vemos aí a vida dos atletas, e é uma vida dedicada ao esporte, ao exercício, às regras, trabalhos assim, extenuantes até, e trabalham até a fadiga total. E o apóstolo Paulo então olha para essa figura do atleta e diz: você, Timóteo, igualmente sofra como um atleta, mas lembre-se que o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas, ou segundo as regras. É muito provável que o apóstolo Paulo esteja pensando no que ele disse em 1 Timóteo, quando ele fala sobre o exercício, né? O exercício de acordo com as regras. É muito provável que o apóstolo Paulo esteja pensando no que ele disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Veja o que o apóstolo Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimentado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, note aqui, o apóstolo Paulo usando essa figura do atleta, né, do exercício. Exercita-te pessoalmente na piedade. Parece que o apóstolo Paulo está pensando numa vida piedosa, quando dá as orientações para Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo. Versículo 8 ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tens a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O apóstolo Paulo, evidentemente, não quer dizer a nós hoje que nós não devemos nos exercitar. Eu já disse isso a vocês. Isso aqui tem sido usado como pretexto, né? As pessoas acordam de manhãzinha para ir para a academia e falar: não, hoje eu não vou. O exercício físico é de pouco proveito. E eu me apeguei nesse texto veementemente, e agora vocês veem o resultado. Mas é claro que o apóstolo Paulo não quer dizer essas coisas aqui. O que o apóstolo Paulo está falando, mais uma vez, é que nós devemos priorizar algumas coisas em detrimento de outras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando ele olha para Timóteo, na primeira carta, e diz: exercita-te na piedade, e quando nós lemos aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que ele deve lutar, ou competir segundo as normas, é muito provável que o apóstolo Paulo está falando da mesma coisa. Timóteo deveria se exercitar na piedade. Quando nós vemos textos como o que nós lemos lá em Filipenses, agora no versículo 27, o apóstolo Paulo diz: vivei, capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: vivei, acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. Ser uma pessoa piedosa, queridos, é viver de modo digno do Senhor,
Esse texto que está diante de nós, que eu li agora, Filipenses 1, 27, quando o apóstolo Paulo usa a expressão vivei, ele está se referindo à ideia de você se portar como um cidadão. E notem, ele diz, se portem como um cidadão, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. É como se o apóstolo Paulo dissesse o seguinte, olha, vivam a sua cidadania celeste na presente era, vivam a sua cidadania celeste de modo digno do Senhor, mesmo estando nesse mundo caído. Timóteo, lute conforme as regras, seja uma pessoa piedosa, exerça a piedade e se exercite nisso. O atleta não é coroado se não se exercitar.